Então, vamos lá, galera. Vamos para a segunda parte aqui, já entrando com o pezinho aí em tabela periódica, tá? Eu vou entrar diretamente nas competências que vocês têm que adquirir nesse módulo para que esclareçam essas dúvidas de uma vez por todas para fazer a prova, tá? A esse vou cobrar bastante questão de tabela periódica para que eu certifique que vocês realmente aprenderam isso. Então, primeira competência, eu vou explicando uma por uma, tá? Identificar os blocos S, P, D e F na tabela periódica. Identificar a correlação entre posição na tabela com distribuição eletrônica do elemento. Então, deixa eu só aumentar aqui a luminosidade da tela, ok? Vamos lá, gente, identificando esses blocos. Vejam bem a tabela periódica aí. Eu vou duplicar, porque eu vou precisar dela várias vezes, né? Colar, e aí a gente tem suficiente. Bom, pessoal, o que vai acontecer? Como que a gente identifica esses blocos aí na tabela periódica? Eu vou colocar aqui de azul. Vou colocar mais fininho e bem grosso. Aqui, nessas duas primeiras colunas, nós temos o que a gente chama de bloco S. O que isso significa? Para esses elementos aqui, o subnível mais energético é do tipo S, ou seja, o elétron de diferenciação, que é o último elétron a ser distribuído lá no diagrama de Linus Pauling que vocês aprenderam, vai estar num subnível do tipo S. E onde que está o bloco P? Aqui nessa parte aqui da nossa tabela periódica, tá? Aqui nós temos o bloco P. Portanto, para qualquer átomo de qualquer elemento localizado nesse local aí, nas últimas seis colunas da tabela periódica, o subnível mais energético vai ser do tipo P, tá bom? Tá, professora, mas quantos elétrons eu vou ter no subnível S? Depende. Se tiver na primeira coluna, eu vou ter um elétron. Se tiver na segunda, eu vou ter 2, tá? E se for no bloco P? Se for nesse bloco P, gente, vocês concordam comigo? Percebam, 1s2, 2s2, 2p6. Pode caber até 6. Então, veio aqui, veio aqui. Vocês concordam que para que nós tenhamos esse subnível mais energético 2p, por exemplo, né? O que vai acontecer? Nós precisamos de ter, antes disso, na camada de valência, 2 no S. Então, para todos os elementos aqui do bloco P, eles têm os 2 do bloco S, que é a quantidade máxima que cabia, lembrando que o subnível do tipo S cabe no máximo 2 elétrons. E se for nesse grupo 13 aqui, tá? Na coluninha 13, o que a gente vai ter? Nós vamos ter P1. Nós vamos ter S2P1. E na 14? S2P2. E na 15? S2P3, S2P4, S2P5 e S2P6. Veja que aqui vai ter 8 elétrons, né, na camada de valência. Aqui vai ter 7, 6, 5, 4 e 3 elétrons na camada de valência, tá? Aqui vai ter quantos elétrons? 1, somente um no subnível mais energético. E aqui vai ter 2, tá? Já aqui, gente, nós temos o bloco aqui no meio, ó. Nós temos o bloco D. E aqui embaixo, nos lantanídeos e actinídeos, que são os elementos químicos que se localizam aqui, como se fosse numa perpendicular ao fundo da página, né? Cujos elementos químicos apresentam os números atômicos maiores aí, como vocês podem observar, né? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter
o bloco F aqui, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro essa primeira competência aqui, que seria identificar os blocos S, P, D e F, e identificar a correlação entre a posição com a distribuição eletrônica dos elementos químicos, tá bom, gente? Uma coisa muito importante nesse momento, gente, eu quero focar muito mesmo no que a gente chama de elementos representativos, que são, vou colocar aqui de uma cor bem destaque, para o que a gente tá vendo, eu não usei ainda o lilás, tá? O que é que vão ser os elementos representativos? São esses elementos do bloco S e do bloco P. O que é que vai acontecer com esses elementos? A camada de valência deles vai ser bastante significativa em termos das características, das propriedades desses elementos, ela vai representar muito bem esses elementos, tá certo? Então, para esses elementos representativos, que são bloco S e bloco P, a gente consegue facilmente identificar a camada de valência deles só de bater na tabela periódica. Como assim, professora? Por exemplo, o rubídio. Opa! Isso. Por exemplo, o rubídio, tá vendo? É representativo? É, porque tá no bloco S. Então, o que vai acontecer com o rubídio, a camada de valência dele? Vocês concordam que ele tá na quinta linha? Então, significa que a camada de valência dele é qual? A quinta, tá? Tá na quinta linha, a camada de valência é a quinta. Ela não necessariamente precisa de estar completa, né? Lembrando que a quinta camada tem todos os subníveis. A gente pode usar só um, que vai ser justamente esse o caso. A gente vai usar só o subnível S dessa quinta camada. Só vão estar completos os anteriores, tá certo? Então, a camada de valência dele vai ser a quinta, e ele vai ter o quê? Somente o subnível mais energético S com um elétron, porque ele está na primeira coluna. E o césio, por exemplo, vai ser o quê? A camada de valência 6S1. E o frâncio? 7S1. E o lítio, por exemplo, 2S1, tá? E o sódio, a camada de valência dele vai ser o quê? 3S1, tá? Vamos analisar aqui. Esses aqui eu dei exemplos de elementos do bloco S na coluna 1, ou grupo 1, tá? Família dos metais alcalinos. Depois a gente vai nomear isso na outra competência. E os do bloco P aqui, por exemplo, se a gente falar aí do fósforo, o que vai acontecer? Ele tá no terceira linha, então camada de valência dele vai ser 3S2, 3P, 1, 2, 3, 3S2, 3P3, estão vendo? Ele tem 5 elétrons na camada de valência. E se a gente falar do bromo, por exemplo? O bromo, ele já tá em qual linha? 1, 2, 3, 4. 4S2, lembrando que todos do bloco P tem o S completo, e depois 4P, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele tá na quinta coluna do bloco P, tá? Isso aqui significa o quê? Que ele tá na quinta coluna do bloco P, que é o bloco da direita dos elementos representativos. Então, é bastante simples, tá, gente? E pra gente pensar em termos de cátions e ânions, é simples demais, porque basta a gente pensar que a quantidade de elétrons vai ser adicionada ou retirada justamente dessa camada de valência. No caso dos elementos representativos, vai coincidir, então, com essas informações aí que eu passei para vocês, tá bom? Bom, já deu aqui 9 minutos e 50, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para a gente passar para a próxima competência.